Olá, meus queridos, tudo bem? Nessa aula de reforço, nós vamos dar uma revisada nos conteúdos trabalhados. Nós trabalhamos já com medidas e comparações, comparamos essas medidas, comparamos as grandezas utilizadas de comprimento, massa e capacidade. A unidade fundamental de comprimento é o metro. Então, nós colocamos aqui, ó, o metro como unidade fundamental. Medida de massa. Quem é a unidade fundamental? O quilograma. E a unidade fundamental de capacidade nós vimos ontem na aula do Zoom, que é o litro. E todos eles têm transformações, todos eles podem se transformar em outras unidades fundamentais também. Então a unidade do sistema métrico pode ser transformada. Nós podemos utilizar outras unidades que mais nos convém. Para coisas muito pequenas, nós utilizamos os centímetros, os milímetros. Para objetos leves, nós usamos o grama. Para objetos pequenos, que tem um pouco espaço, nós utilizamos o mililitro. Para coisas muito grandes, em medida de comprimento, nós utilizamos o quilômetro. Para coisas muito pesadas, na medida de massa, nós utilizamos a tonelada. E assim sucessivamente. Então aqui, trabalhando um pouco mais sobre a medida de comprimento, nós temos quilômetro para distâncias muito longas, o metro para distâncias médias e o centímetro ou o milímetro para objetos distâncias curtas. Então nós podemos transformar quilômetros em metros, metros em centímetros e assim sucessivamente. 1 quilômetro representa 1000 metros. Então nós temos aqui a multiplicação por 1000. 1 metro, por sua vez, representa 100 centímetros. Então eu tenho aqui a multiplicação por 100, ok? Se eu quiser fazer o inverso, eu também posso, lembrando que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Centímetro para metro, basta eu dividir por 100. Metro para quilômetro, basta eu também dividir por 1000, ok? Agora, a medida de massa. Nós já vimos que a unidade fundamental de massa é o quilograma, tá? Quilograma ou kg, nós podemos observar. E a transformação se dá através do quê? Quais são as unidades da transformação do quilograma? Nós temos o quilograma, nós temos o grama e nós temos a tonelada. Que aqui a tonelada pode ser apenas transformada pela letra T, tá? Tonelada, quilograma e grama. São as três transformações. E se eu quiser transformar de uma unidade para outra, o que eu devo fazer? Dependendo da unidade, eu multiplico por 1000. Dependendo do outro processo, eu vou dividir por 1000. Então, tonelada para quilograma, eu multiplico por 1000. Quilograma para grama, eu também multiplico por 1000. Grama para quilograma, se eu estou voltando de uma unidade fundamental pequena, de pesos pequenos, leves, para uma unidade maior, o que vai acontecer? Eu divido por 1000. Do quilo para a tonelada, eu também divido por 1000. Então, quando eu estou trabalhando com uma unidade grande, o peso, o número é pequeno. Quando a unidade é pequena, para coisas pequenas, e eu estou falando de um número grande, o número vai ser, os algarismos serão maiores, tá? Uma tonelada, por exemplo, vai ser 1 milhão de gramas. Uma tonelada são 1000 quilos. 1 quilo são 1000 gramas. Então, uma tonelada são 1 milhão de gramas, tá? E até aqui nós vimos medida de capacidade. Capacidade é tudo aquilo que eu consigo compor alguma coisa, consigo colocar algo dentro dele. E medida de capacidade é dada através de litros. Então, os litros são
O litro é a unidade fundamental de capacidade. E a letra, o símbolo correspondente ao litro é um L maiúsculo. Nós também temos aqui, no caso, as unidades secundárias, as outras unidades que também podem trabalhar com medida de capacidade. O que mais vamos utilizar, o que mais vai nos importar é o mililitro. Então eu posso trabalhar com o litro, sendo a unidade fundamental, e o mililitro. É claro que entre o litro e o mililitro existem outras unidades fundamentais secundárias, mas o que eu vou trabalhar mais, nós trabalharemos mais, é com o mililitro. E fazendo a transformação de um para o outro, 1 litro representa 1000 ml. 1 litro é igual a 1000 mililitros. E para eu transformar no inverso, eu também consigo fazendo apenas a divisão por 1000. Então, para ir de litro para mililitro, multiplica por 1000. De mililitro para litro, divide por 1000. Vamos ver um exemplo? Aqui eu tenho 3 exemplos básicos para observar essas transformações. Nós temos 50 litros sendo transformados em ml. Para eu transformar litro para mililitro, basta eu multiplicar por 1000. 50 vezes 1000, 50 mil. Ok? 50 mil mililitro. 35 toneladas em quilos. 1 tonelada é 1000 quilos também. 35 vezes 1000, 35 mil quilos. E 28 quilos em grama. O grama representa a milésima parte do quilo. O que significa isso? Que 1 quilo é igual a 1000 gramas. 1 quilo é 1000 gramas. Basta, então, eu multiplicar por 1000. 28 quilos é igual a 28 mil gramas. E o inverso, se eu estou trabalhando com o grama e quero transformar em quilo, eu quero transformar em tonelada, qual é o procedimento que eu devo tomar? Vamos observar. Aqui nós temos, então, 50 mililitros e eu quero transformar em litro. Para eu transformar uma unidade menor em uma unidade maior, basta eu dividir por 1000. Nesse caso, eu divido por 1000. Todos os casos aqui nós vamos trabalhar dividindo por 1000, ok? Então, 50 mililitros eu vou fazer a transformação dividindo por 1000. Eu coloco 50 lá, bonitinho. E eu lembro que para eu fazer uma divisão por 1000, basta eu empurrar a minha vírgula, a quantidade de zeros do 1000. 1000 tem, vamos lá, 1000 tem 3 zeros. Isso significa que eu vou empurrar a minha vírgula 3 casas. A vírgula fica aqui no finalzinho, sempre, do número inteiro. A vírgula fica lá no cantinho. Eu vou empurrar, então, 3 casas. 1, 2, 3. E a vírgula para aqui. Esse espaço em branco eu coloco um 0. E o espaço antes da vírgula eu também coloco um 0. Então, ele vai se transformar em 0,050. Ou eu posso simplesmente tirar esse último 0 e ficar com esse valor correspondente. 50 ml é a mesma coisa que 0,05 litros. O mesmo processo vai se dar em quilos para toneladas e de grama para quilograma. Vamos lá. 35 quilos em toneladas. Uma tonelada representa 1000 quilos. Então, o inverso eu também divido por 1000. Eu coloco ali o 35 e eu vou empurrar a minha vírgula novamente 3 casas. A vírgula está aqui, 1, 2, 3, 0, 0. Então, 35 quilos é a mesma coisa que 0,035 toneladas. E aqui vai fazer o mesmo processo. 28 gramas, eu vou colocar o 28 e empurrar 3 casas. 1, 2, 3, 0,0. E ele vai dar 0,028 quilogramas, ok? Agora você fará 5 exercícios comparando esses números e fazendo as transformações necessárias. As atividades estão em anexo, beleza? Abraço, queridos!